Em relação à fronteira libanesa, há informações também que nós teríamos a utilização de novos artefatos, de novos armamentos por Israel no que diz respeito aos ataques que são perpetrados contra o Hezbollah. Há que se observar, tá, gente? Há que se observar. Nós temos uma série de sintomas em relação ao que nós podemos esperar desse conflito nesses últimos dias do ano. Essa resolução das Nações Unidas, que está sendo suscitada no chat, da qual, inclusive, Estados Unidos e Rússia se abstiveram, me parece que tem poucos resultados objetivos, poucos resultados materiais, porque fala sobre uma facilitação da entrega de assistência humanitária, mas nós sabemos a condição da fronteira entre Rafah e o Egito. É muito complicado e é muito difícil que isso efetivamente possa acontecer. Quero colocar, com relação à questão que muita gente suscita, dos iemenitas. Boa tarde, Soraya Laurent, obrigado pela assinatura que foi destinada a Kelly Araújo, seja bem-vindo. Eu digo que eu tenho algumas dúvidas em relação à capacidade de operação dos iemenitas, sem que tenham um respaldo de uma potência regional, eventualmente do próprio Irã. Mas o fato de se trazer, nesse momento, a discussão, a questão da segurança da navegação nos mares, certamente também é sintoma da dificuldade em que nós percebemos se disputa no mundo real, no que é tangível, né, a questão do controle dos portos do Mediterrâneo, do Mar Vermelho, do Oceano Índico, da própria entrada em relação aos portos iranianos, Hormuz, o Golfo Pérsico. É uma disputa muito renhida, muito dura, e que, na minha ótica em particular, diz muito respeito à questão das novas rotas da seda. Eu venho batendo muito nisso desde o início das análises. Eu acho que o fato de nós termos ainda militarmente, não é, uma maior capacidade de, inclusive, espraiar suas forças no mundo dos Estados Unidos em relação à China, não quer dizer necessariamente que os Estados Unidos estejam despreocupados em relação à ascensão chinesa. Então, essa ascensão chinesa, no aspecto militar, se faz de forma gradativa, mas, na realidade, a ascensão econômica, diplomática e política, no que tange, inclusive, ao continente africano, ao Porto Sudão, por exemplo, que está lá nesse olho do furacão no Mar Vermelho, é notória. Então, eu vejo que, quando nós temos notícias como essa, de um ataque que os iemenitas assumiram contra uma embarcação, pretensamente de propriedade de um israelense, no Oceano Índico, nós temos, claramente, não necessariamente uma manifestação do poder do Iêmen, mas a clareza em relação ao que se disputa efetivamente, que são essas rotas comerciais, principalmente em relação aí à questão dos mares. Eu não abraçaria assim de uma hora para outra, como muita gente tem feito, né? Não quero colocar um balde de água fria para aqueles que estão entusiasmados com a postura dos iemenitas, mas na capacidade de operação destas reiteradas ações, sem que haja um suporte de uma potência regional do porte dos iranianos, tá? Então, muita gente está achando que o Iêmen teria condição, de forma autóctone, né, de estabelecer um conflito com Israel ou com os Estados Unidos. Eu quero crer que essa é uma situação que precisa ser melhor avaliada, tá? Então, o Iêmen pode estar tendo um papel, não estou fazendo aqui de nenhuma forma, não estou subestimando esse papel, mas é claro que esse papel, ele decorre, é derivado de uma assistência, muito provavelmente, dos iranianos. Então, sem essa assistência, gente, a gente tem que fazer essa análise em termos adultos. Boa tarde, Giovanni Diedrich, boa tarde, Lima Anderson, sejam bem-vindos. E em termos bastante concretos, Nidal Armádio, seja bem-vindo. O que a gente percebe é que você tem um Iêmen, um abraço, Chazamari, boa tarde, pobre, com um PIB pequeno, uma indústria praticamente inexistente, um país dividido, onde durante muitos anos ocorreram conflitos fratricidas. Então, claro, as pessoas podem até entender a disposição dos iemenitas em participarem de forma ativa do conflito, em solidariedade aos palestinos, mas essa situação ela só ocorre ou só decorre
da assistência, da capacidade de assistência dos iranianos. Então, alguns que estão dizendo que os iemenitas poderiam derrotar a coalizão dos Estados Unidos no Mar Vermelho, eu acho que é um certo exagero nessa construção, tá? E sempre digo isso com a responsabilidade de apresentar uma informação que muitas vezes pode não ser aquela que as pessoas queiram ouvir, mas está de acordo com o que tecnicamente nos parece mais razoável. Então, existe essa participação do Iêmen? Atacou uma embarcação israelense no Índico? Pode ser que sim, pode ser que realmente essa declaração, como eu sempre digo, que se dá na superfície, seja verídica. Porém, se ocorreu certamente com assistência, inclusive de geolocalização, de inteligência, de armamento, de uma potência regional que tem a capacidade operacional de fazê-lo, né? Porque o Iêmen é um quase não Estado, tá? É um quase não Estado. Então, importante também que se faça essa diferenciação para que as pessoas entendam do que se trata. Porque já tem muita gente aí que está completamente à margem da análise dos fatos no dia a dia, que imagina que a participação do Iêmen possa ser um ponto de desequilíbrio que possa favorecer a situação na faixa de Gaza, ou possa fazer com que a balança pese na faixa de Gaza a favor dos palestinos. Fato é, o próprio Osama Hamdan falou agora que Israel está tendo muita dificuldade, né, liderança também do Hamas, que Israel está tendo muita dificuldade, que por isso busca esses assassinatos seletivos, mas eu quero informar que, a parte essa dificuldade de Israel, nós já temos 21 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera em condições de operação bastante precárias, 21 mil mortos, atualização de agora há pouco, 56 mil feridos, vou repetir algumas vezes, 21 mil mortos, 56 mil feridos e pelo menos 12 mil desaparecidos, estimando que pelo menos metade desses desaparecidos estejam realmente mortos ou sob os escombros, você teria um número de mortos já próximo dos 30 mil na faixa de Gaza, próximo de 30 mil, nós estamos falando de 75 dias aí aproximadamente de conflito. Então, realmente é uma situação bastante delicada, bastante complexa e que precisa ser observada também em relação a essa demanda que os israelenses fizeram aos egípcios, ou teriam feito, segundo várias mídias árabes, que o Egito coloque seu exército para longe da fronteira de Gaza, para longe de Rafah, e que os israelenses ocupem essa região com o objetivo aí de restringir o fluxo de víveres, de logística, de armamento, de munição, que propiciam ao Hamas continuar com essa resistência bastante dura à ocupação de Israel na faixa de Gaza.